Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou o Rodolfo Mori, eu ensino programação aqui toda semana, só que hoje eu vou ensinar tudo sobre N8N. A gente vai ter um curso do zero para você entender o que é o N8N e como que você pode usar ele para suas automações. E eu vou ensinar também como que você consegue hospedar o N8N para que você não tenha que pagar a mensalidade e possa ter quantos fluxos você quiser. E eu gosto de ensinar tudo na prática. Por isso que no vídeo de hoje a gente vai aprender dois fluxos completos na prática. E é claro, vamos aprender tudo isso com IA, com inteligência artificial. O primeiro fluxo, a gente vai botar a IA para escrever o e-mail pra gente e enviar tudo automaticamente. A gente vai ter que ficar pensando em nada, ela vai enviar e-mail todo dia para nós. O segundo fluxo é um fluxo muito legal, porque a gente vai criar o nosso próprio agente de IA que responde automaticamente dentro do WhatsApp. Você vai entender também melhor sobre APIs, integrações, webhooks, tudo dentro do N8N. Então se prepara para o curso de hoje, porque ele vai estar muito completo. Eu sou o Rodolfo Mori e bora para mais um vídeo do canal. Vamos lá, porque o vídeo de hoje vai ser extremamente prático. Vai ser um curso prático de N8N. Esses dois fluxos que nós vamos criar, dentro deles a gente vai aprender muito sobre APIs, sobre webhooks, sobre triggers. Também vamos aprender sobre IA. A gente vai criar um agente IA do zero. Então vai ser muita prática, muita mão na massa e de forma simples, onde qualquer pessoa pode aprender. Mas antes disso, eu queria responder duas perguntas para que todo mundo fique nivelado. Eu preciso que você entenda o que é o N8N, o que ele faz, por que ele serve e por que usar o N8N. Começando falando por quê, ou melhor, o que é o N8N? O N8N é uma ferramenta que serve para automatizar processos. E ele faz tudo isso de forma visual. Ou seja, você não vai ter que ficar digitando códigos e códigos e códigos. Você vai de forma visual, ou seja, daqui a pouco a gente vai acessar o N8N, você vai ter uma tela onde você vai arrastar, soltar as ferramentas e de forma visual você vai conseguir enxergar tudo que está acontecendo, você vai conseguir ver todos os seus fluxos e criar os seus fluxos. E ele serve para automatizar o que você quiser. Se você está cansado de ter que ficar pegando os seus leads um por um e colocando numa planilha, bem, você pode automatizar com o N8N. Se você está cansado de todo dia de manhã você ter que mandar o mesmo e-mail para sua equipe, para o seu chefe, você pode automatizar isso. Tudo que você pensar de automação dá para fazer com o N8N. Tá, Rodolfo, mas o N8N ele não é a única ferramenta do mundo que faz essas coisas. Por que utilizar o N8N? Bem, ele tem algumas vantagens em relação aos seus concorrentes. Tanto que hoje muita gente está falando do N8N. Porque o N8N ele tem código aberto e gratuito. Tá, mas o que isso vai mudar na minha vida? Olha, o N8N, a gente vai começar utilizando aqui no começo da aula a plataforma dele online. A plataforma online, ela tem várias limitações antes que você pague um plano. Se você pagar um plano, você pode usar tudo que você quiser. Mas eu tenho certeza que você não quer pagar um plano, né? Você quer usar de graça. O N8N, ele dá essa opção, porque o código dele é aberto. Então você pode pegar o código do N8N e rodar num servidor. Eu sei que parece muito complexo, mas a gente vai fazer isso juntos e você vai ver que é mais simples do que você imagina. Então dá para você usar o N8N de forma gratuita. O N8N também, ele combina automação, ou seja, a parte visual, com o poder da programação. Tá, o que isso quer dizer, Rodolfo? Bem, se você é programador, uma pessoa mais técnica, você pode utilizar muito o N8N. Ele aceita que você digite seus códigos lá dentro e faça todas as automações com código. Agora, se você é uma pessoa que nunca digitou uma linha de código, ele também permite que você faça basicamente as mesmas coisas, só arrastando e soltando. Então serve para todo mundo, isso é uma grande vantagem. O N8N também, ele integra com basicamente tudo. Qualquer ferramenta que você precisar utilizar vai ter integração dentro do N8N. Também você vai ver que dá para criar automações muito grandiosas e automações simples. Então dá para você ter fluxos muito profissionais dentro do N8N. Grandes empresas já utilizam o N8N para suas automações. Hoje em dia tudo é IA, tudo é inteligência artificial e o N8N está preparado para que você use qualquer IA aqui dentro para os seus fluxos. Também, como eu falei para vocês, é ideal para pequenas equipes, para grandes empresas e para desenvolvedores e para pessoas não técnicas. Por isso que eu indico e por isso que você deve aprender N8N. Agora sim, vamos lá então aprender N8N e o primeiro passo é a gente acessar a plataforma. Você pode ir no Google, digitar N8N, tá certo? E aí você vai procurar esse site aqui, ó, n8n.io. Você pode digitar diretamente esse site no seu navegador, você vai clicar
clicar. E aí nós vamos ter basicamente duas opções. Ou você vai logar, caso você já tenha um login, ou você vai clicar aqui em Get Started para criar uma conta. Eu vou clicar em Get Started, vou criar uma conta com vocês do zero. Eu já tenho minha conta, mas eu queria mostrar para vocês como é a criação do zero, tá certo? Então você vai preencher aqui seu nome, seu e-mail, confirmar o e-mail, sua senha, e você vai criar aqui um nome de usuário para você, para que fique o endereço, o seu nome de usuário, .app.n8n.cloud, tá? Vou preencher o meu rapidinho aqui. Vocês não querem ver meu e-mail, né? E aí a gente já volta. Depois que você colocou todas as suas opções, ali embaixo tinha um botão de começar o seu período de teste de 14 dias. Pode clicar ali, você não vai ter que colocar cartão de crédito, não vai ter que pagar nada. E a gente vai entender como funciona isso depois. Então, vamos lá. Depois ele vai fazer algumas perguntas para você, e aí você pode responder aqui. Basicamente é uma pesquisa que eles fazem, tudo bem simples. E aí você vai respondendo aqui. Se você não for bom de inglês, não tem problema. É só para você responder, ok? E aí, submit. Perguntando aqui se você quer convidar mais alguém para usar o N8N. Se você não quiser convidar ninguém ou ninguém da sua equipe, você clica aqui em skip. E aí ele já está preparando o nosso workspace, nossa área de trabalho aqui. Esperar um minutinho e a gente, terminando aqui, a gente já começa. Pronto, o meu demorou mais ou menos 1 minuto e meio, 2 minutos, mas já tá pronto. Clicar aqui, Start Automating, e vamos começar. Vamos lá, carregando. E lembra que eu falei para vocês? Daqui a pouco a gente vai utilizar, a HostGator vai nos ajudar a não ter que pagar mais essa mensalidade. Mas se a gente fosse usar por aqui, veja que ele tem limitações, ó. A gente está num período trial, né? Um período de testes, e dentro desse período a gente tem direito a 1000 execuções, e também a gente tem direito a apenas 5 workflows, 5, por assim dizer, espaços de trabalho, tá? Ele já tem aqui um teste, se você quiser testar uma IA, um agente de IA. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês, para a gente começar, é o seguinte. Se a gente clicar aqui em Quit Workflow, deixa eu clicar aqui. Já vai estar aqui o nosso espaço para a gente começar a clicar e criar nossas automações. A gente vai ver isso com calma. Mas antes disso, eu queria te mostrar algo que tem aqui dentro do N8N. Aqui à esquerda, a gente tem esse painel, e nesse painel você tem esta opção aqui, ó, que é a Templates. Clica aqui nessa opção Templates, e é bem legal esses templates, que são basicamente automações prontas. Tem milhares de automações prontas, gratuitas, que você pode clicar, e com só clique você já vai ter todo um workspace montado. Por exemplo, eu vou clicar aqui em Finanças. Se você não souber nada de inglês, você pode clicar com o botão direito do mouse e ir na opção de traduzir para português. E aí você vai ver que tem automações prontas. Ó, essa aqui, ó. Processador e validador de faturas com OCR, IA e planilhas do Google. Extraia dados de faturas do e-mail para planilhas Google usando automação de IA do GPT-4o. Processamento de automação de faturas, extrator de sinais, relatórios automatizados. Então tem muita coisa pronta que com só clique você consegue trazer essa automação para dentro do seu workflow. E novamente, isso aqui é gratuito, ó, galera cria e disponibiliza aqui. Só que a gente vai criar do zero. A gente vai criar do zero para que você entenda todas as ferramentas, e depois você pode ir lá e pegar algum template pronto. Primeiro conceito que eu preciso que você entenda é o conceito de triggers. Quando a gente clica aqui, ó, para começar uma automação, a gente sempre vai ter que começar com um trigger. Tá, mas o que é um trigger, Rodolfo? Trigger é um gatilho. Toda automação só começa quando o gatilho dela é disparado. A automação ela não vai adivinhar a hora, o dia e quando ela tem que funcionar. Por isso que entram os gatilhos. Tá, mas o que é um gatilho, Rodolfo? Bem, o gatilho pode ser uma mensagem. Olha, eu tenho um número do WhatsApp. Toda vez que chegar uma mensagem nesse número de WhatsApp, essa automação tem que disparar. Um gatilho pode ser um e-mail. Toda vez que chegar um e-mail nessa conta de e-mail, eu quero que a automação comece. Ou o gatilho pode ser um horário. Todo dia, às 8 horas da manhã, eu quero que a automação comece a funcionar. Quer ver? Ó, vamos ver isso na prática. Eu vou me colocar do outro lado para não atrapalhar vocês. Então, deixa eu me reposicionar aqui, pronto. E aí, ó, quando a gente clica aqui no primeiro passo, ele dá aqui as opções de gatilhos. Pode ser um gatilho manual. O gatilho manual é eu manualmente clicando aqui, e aí a automação vai começar a rodar. Por enquanto a nossa não roda porque não tem nada. Ou o gatilho pode ser quando acontece um evento
em outro aplicativo, olha o tanto de integrações que a gente tem aqui dentro do N8N. Por exemplo, só do Google, olha todos os serviços do Google que tem integrações. Exemplo, eu tenho o Google Sheets, que são as planilhas do Google. Toda vez que alguém colocar um novo lead em certa planilha do Google, eu quero que você pegue o telefone daquele lead que foi digitado na planilha e envie automaticamente um WhatsApp marcando uma reunião para fechamento com lead. Tem várias opções. Google Calendar, toda vez que for marcado uma reunião na minha agenda do Google, eu quero que você dispare uma automação mandando um e-mail para todo mundo que está marcado naquela reunião. Enfim, tudo que você quiser fazer, dá para fazer com essas automações aqui. E principalmente porque ele integra com quase todo aplicativo que existe famoso no mundo. Outro tipo de trigger é um horário. Então eu posso escolher, todos os dias, às 10 horas da manhã, vai disparar o meu trigger, vai disparar meu gatilho e vai acontecer a minha automação. Então tem vários tipos de trigger. Eu vou deixar aqui o trigger manual por enquanto, tá? Porque aí, como a gente está no ambiente de teste, nós mesmos disparamos aqui a nossa automação. Melhor. Eu vou pegar aqui e vou colocar outro tipo de trigger. Eu vou colocar aqui um chat. É isso mesmo. A gente vai ter um chat, ó. Você clica em chat, pode fechar, ó. Cliquei vou fazer de novo, ó. Cliquei aqui. Aí eu vou ter on chat message, ou seja, quando a gente digita uma mensagem no chat, vai disparar a minha automação, adicionou o chat, não vou mudar, ele tem algumas configurações que eu posso colocar aqui, não vou mudar nada, e aí toda vez que eu digitar uma mensagem, vai disparar o meu trigger. Só que não tem nada para cá. Então vamos adicionar alguma coisa para a gente ver o que acontece. Eu vou adicionar um carinha chamado Edit Fields. Esse Edit Fields, ó, adicionei já, eu vou fechar. Ele vai nos ajudar a começar a entender como que funciona aqui o N8N em relação a inputs e outputs. Vamos entender o que são inputs e outputs. Então, beleza. Então, se eu clicar aqui no meu chat, ó, Open Chat, eu posso digitar uma mensagem. Olá, tudo bem? E toda vez que eu envio uma nova mensagem, olha só, ele disparou, você viu, né? A animação, ele disparou a nossa automação. Mas, para a gente entender um novo conceito, a gente vai clicar aqui no Edit Fields. E quando eu clico aqui duas vezes nele, ele vai abrir dois campos, um à esquerda e um à direita. À esquerda, ele tem o input e à direita, ele tem o output. Tá, mas o que é os inputs, outputs? O que é isso, Rodolfo? Falando dos inputs, são todas as informações que estão vindo aqui antes do nosso edit field. Exemplo, aqui eu só tenho as informações do chat, mas se eu tivesse outras integrações que estão trazendo outras informações, eu teria acesso a essas informações. Então, tudo que vem no meu fluxo antes desse elemento vai estar aqui nos inputs. E aí, o output é o que esse elemento está mandando para frente no fluxo. No caso, o meu não está mandando nada. Mas bora entender melhor isso. Bem, eu tenho algumas informações do meu chat. Olha, meu chat, ele forneceu algumas informações. Ele criou um ID para minha mensagem. Então, minha mensagem tem um ID maluco. Ele também tem aqui a informação do que foi feito. No caso, foi enviado uma mensagem. E também o chat input, ou seja, o que eu escrevi no chat. E aí, para que serve esse edit fields? Esse edit fields, como o nome já diz, eu consigo editar essas informações, até trocar o nome delas. Eu não gosto de ficar trabalhando com um monte de coisa em inglês, não, quero passar para português. Então, eu posso criar uma nova informação. Eu vou pegar, por exemplo, este chat input, e aí eu vou jogar aqui. E, ó, perceba que ele tem dois campos para nós que são muito importantes. O nome e o valor. O nome é qual nome que eu quero dar, o novo nome para essa informação. E o valor é o valor mesmo da informação. Então, o valor da informação é o chat input. Então, o olá, tudo bem, vai ficar aqui. E o nome, eu posso dar o nome que eu quiser. Por exemplo, mensagem chat. Só toma cuidado, não coloque espaço aqui de jeito nenhum. Ou você usa dessa forma que eu usei, letras minúsculas, depois a próxima palavra começa com maiúscula, ou você coloca um tracinho assim, ó. Ou senão você coloca um underline, tá certo? Porque senão vai dar ruim. Eu consigo também em Add Field adicionar novas informações. Eu vou pegar esse Session ID e eu não quero chamar ele de Session ID, eu quero chamar ele só de ID. Pronto. Se eu clicar em executar, ele está passando essas informações para frente, tá? Então, antes do Edit Fields, eu tenho os inputs, as informações que eu tenho, e eu também, agora estou passando para frente, olha, o mensagem chat, que tem o valor, olá, tudo bem? E o ID. E se eu mandar outras mensagens,
Estou bem, sim. E por aí? Você já deu o like nesse vídeo? Você já se inscreveu no canal? Não acredito que você não deu like no vídeo e se inscreveu no canal. Um curso completo desse? Tô explicando de uma forma bem didática para todo mundo entender. Se tô indo um pouco devagar pro seu nível, calma que daqui a pouco vai chegar a parte avançada, certo? Quando eu envio mais uma mensagem, se eu clicar aqui no Edit Fields, já tá aqui a mensagem. Tá, Rodolfo, já entendi o que é input, já entendi o que é output, já entendi aqui também sobre os triggers. Vamos fazer alguma coisa aí para eu colocar a mão na massa. Então, bora lá fazer o nosso primeiro fluxo para que você entenda mais conceitos ainda sobre o N8N. O nosso primeiro fluxo vai ser o seguinte. Agora a gente vai criar um fluxo para que você não tenha que pensar mais qual roupa que você vai utilizar no dia. A gente vai criar uma automação que, a hora que você acordar bem cedinho, já vai ter um e-mail aí para você dizendo qual vai ser a previsão do tempo, como que vai estar o dia e que tipo de roupa você deveria utilizar. Esse fluxo ele vai nos ajudar a entender alguns conceitos, por exemplo, como integrar com uma IA, como integrar com uma API externa, a gente vai entender o que é API, como que isso funciona e também como criar uma automação do zero no N8N. Eu recomendo você, principalmente você que é iniciante, desenhar tudo antes de botar a mão na massa. A gente vai fazer um desenho bem simples, só para a gente representar tudo que a gente quer criar. Então, a primeira coisa que eu vou ter é o meu trigger. Então, eu vou ter o meu trigger, eu vou ter o meu gatilho, porque toda automação começa com gatilho. Qual que vai ser o nosso gatilho? O nosso gatilho vai ser um horário. Todo dia, às 7 horas da manhã, a gente vai disparar o nosso gatilho, tá certo? Então, deixa eu aumentar aqui, ficou muito pequeno. Então, nosso gatilho vai ser um horário. Todo dia, às 7 da manhã, essa automação ela vai acontecer. Tá, e essa automação ela vai fazer o quê? Bem, basicamente, essa automação, quando ela acontecer, a primeira coisa que eu preciso é saber a previsão do tempo. Eu preciso saber a previsão do tempo. Para isso, a gente vai utilizar um serviço de previsão do tempo, certo? A gente vai utilizar um serviço de previsão do tempo que chama Open Weather. Então, a gente vai usar o Open Weather, eu acho que é assim, para que a gente pegue os dados da previsão do tempo. Então, eu já vou saber os dados da previsão do tempo, e aí com os dados da previsão do tempo, o que eu preciso fazer? Eu preciso enviar para a minha IA. A minha IA, ela vai escrever o e-mail. Então, eu vou ter a minha IA mais e-mail, porque a minha IA vai escrever o e-mail, e aí, por fim, eu chamo o meu Google, porque eu preciso enviar esse e-mail. Então, a gente vai ter o nosso Gmail por último. Então, deixa eu colocar aqui mais uma caixinha, onde a gente vai ter o nosso Gmail, tá? Então, basicamente, essa vai ser, de forma simples, a nossa automação. Eu vou ter o gatilho às 7 horas da manhã, aí eu vou chamar um serviço de previsão do tempo, para eu saber a previsão do tempo para aquele dia. Vou mandar para a minha IA, para que a minha IA, ela, baseada com a previsão do tempo, ela consiga escrever um e-mail dando as sugestões de roupa, falando para mim como que vai estar o tempo naquele dia. E, por último, a gente chama o Gmail, porque eu preciso enviar este e-mail para alguém, né? Ou para mim ou para qualquer outra pessoa, tá certo? Então, vamos voltar lá, aqui nas nossas automações. Eu vou deletar tudo que a gente já tinha feito e vamos aqui começar do zero. Para começar, eu vou clicar aqui em Add First Step. Vamos escolher o nosso gatilho, e o nosso gatilho vai ser um dia ou horário específico, on a schedule. E aí eu vou escolher que todos os dias, à meia-noite? Não, eu quero bem cedinho. Então, todo dia, às 7 horas da manhã, essa automação vai acontecer. Então, todos os dias, às 7 horas da manhã, tá bom? Você pode adicionar outras regras, por exemplo, só quero em dias, finais de semana, só quero em dias da semana. Mas no nosso caso, eu quero todos os dias, tá? Então, o nosso trigger já está criado. Agora, qual que é o próximo passo? Depois de criar o meu trigger, meu gatilho, eu preciso ir lá na API de previsão do tempo para que eu possa pegar os dados. E aí você me pergunta, tá, Rodolfo, mas o que raios é uma API? De forma simples, o que é uma API? Eu vou fazer uma comparação que vai ficar muito mais simples de você entender. Uma API é como se fosse um restaurante. É isso mesmo. Quando você chega num restaurante, o que eles te oferecem? O menu, né? O cardápio. Então, baseado naquele cardápio, você escolhe um prato, chama o garçom pega o seu pedido, vai lá na cozinha,
é preparado o pedido e aí ele traz para você. Uma API é a mesma coisa. Uma API é um sistema, só que é um sistema que ele vai fazer alguma coisa. Exemplo, uma API de previsão do tempo. Não adianta você chegar num restaurante italiano e pedir um sushi. Eles vão olhar para você e falar, não tem sushi. Então, cada API criada ali, seja para uma pessoa, para uma empresa, ela vai te fornecer informações que ela cria ali, ou alguma informação, ou algum dado que é daquela API. Exemplo, se eu tenho uma API de previsão do tempo, ela vai te fornecer os dados da previsão do tempo baseado, por exemplo, na cidade. Então você chega para a API e fala assim, API de previsão do tempo, deixa eu ver aqui, eu quero a previsão do tempo para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Bahia. De onde você é? Comenta aí, de onde você está nos assistindo. E isso é uma API, é um sistema que ele tem algumas regrinhas do que ele exporta, como ele vai fazer isso, e aí a gente lê a documentação. Assim como você chega num restaurante e lê o menu para saber os pratos, os preços e tudo mais do restaurante, as APIs, elas têm documentação. A documentação vai falar o que elas fazem, como elas fazem e como que você pede essa informação para elas. E a gente vai fazer isso na prática e vai ficar muito mais simples de entender. Então eu já criei meu gatilho, agora eu clico no maisinho e aí eu vou procurar a nossa API, da Open Weather, Open Weather Map, que é a nossa API de previsão do tempo. Dentro dessa API, nós temos duas opções. Ela pode retornar a previsão do tempo para os próximos 5 dias à frente ou só do dia de hoje. Eu só quero do dia de hoje, então eu vou escolher essa primeira opção, Return Current Weather Data. Beleza? Vai ter algumas configurações aqui muito simples. A primeira, deixa as credenciais para depois, tá? Vamos falar dessas outras configurações. A primeira aqui é se eu quero a previsão para hoje ou para os próximos 5 dias. Eu já falei que para hoje, tá? O formato, você quer a previsão do tempo, mas em qual formato? É Fahrenheit, é Celsius, é Kelvin? Eu quero em Celsius. Cidade, como que você vai me mandar a cidade? Você vai me mandar o nome da cidade, o ID, as coordenadas, o CEP? Não, eu quero te mandar o nome da cidade. E ele até dá um exemplo. Então eu vou colocar aqui, São Paulo, -BR, do Brasil. E também a língua, PTBR. O Open Weather não traduz tudo, mas já quebra um galho colocar o PTBR aqui, tá? Eu não tenho dados anteriores, porque o que vai disparar o meu trigger, basicamente, é um horário, então não tá vindo uma informação. Se meu trigger fosse disparado por uma mensagem, aí sim eu teria os dados das mensagens, mas como é só o horário, para mim não importa, beleza? Agora, nós temos aqui as credenciais. Bem, uma API, por mais que ela seja uma API que a gente chama de API pública, ou seja, você pode usar, qualquer um pode chegar lá, se cadastrar e usar, é uma API pública. Porque tem APIs que são privadas. Vou te dar um exemplo. A API do Instagram. O Instagram tem algumas coisas públicas, mas a maioria das coisas do Instagram são privadas. Só pessoas de dentro do Instagram podem acessar essas informações. Qualquer grande empresa, seja o Facebook, o próprio N8N, eles têm API internas. E aí, para você acessar uma API que não é pública, uma API privada, só você trabalhando lá, porque você vai ter que saber a senha, você vai ter que saber várias chaves e como acessar aquela API, porque eles não vão disponibilizar uma documentação de como acessar. É que nem um banco disponibilizar uma documentação de como acessar o cofre deles, a senha do cofre. Não existe. Então tem as APIs que são cofres, que são privadas, que você não vai poder acessar, mas tem as APIs que são públicas, que qualquer um pode acessar. O Open Weather é esse tipo de API pública, qualquer pessoa pode acessar, mas eles pedem que você crie um cadastro e pegue uma chave. Essa chave é gratuita, mas você tem que criar um cadastro e pegar. A maioria das APIs funciona assim, para ficar organizado. Por mais que qualquer um possa usar, eles gostam de saber quem está usando os dados deles. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui, em Create New Credential. E ele vai me perguntar assim, tá, para criar a credencial aqui, para você usar, você precisa do Access Token. E aí, para eu ter o Access Token, ele tem as documentações aqui, Se clicar em Open Docs. Uma coisa muito importante que eu te recomendo, seja você um programador, seja você agora entrando na área de automação, é aprender a ler documentação. Tudo tem na documentação, e o que você não encontrar na documentação, você pergunta pro ChatGPT que ele te ajuda. Mas basicamente aqui na documentação do N8N, você tem aqui a opção, Open Weather Map. Eu vou clicar aqui e ele vai me explicar, vai lá no site do Open Weather, pega tudo mais, tá? Para agilizar nossa vida, ele tem até o link aqui, da documentação do Open Weather também. Então eu vou lá na documentação do Open Weather, aí ele vai falar da API e tudo mais, mas o que a gente quer é pegar a chave. A única coisa que a gente precisa é da chave. Eu tô logado aqui no Open Weather, então eu vou sair pra gente fazer do zero juntos. Deixa eu deslogar. Então você vai entrar no site do Open Weather,
ó, openweathermap.org, você vai no Google, ó, openweather, aqui, ó, openweather, lá no Google, você vai entrar aqui e aí você vai se registrar para que a gente possa pegar nossa chave. Opa, desculpa, aqui é para se registrar para outra coisa. Clica aqui em Sign In. Eu vou criar uma conta, tá? Na verdade, eu não vou criar a conta, não. Eu vou logar aqui. Você cria uma conta, ó. Só colocar suas informações, e-mail, e aí eu vou logar aqui. Perfeito? Beleza, loguei, você criou sua conta. E como que a gente pega essa chave de API, ó? Tá vendo que tem aqui, ó, API Keys, ó, API Keys, é chave de API. A gente vai clicar aqui. Eu já tenho uma chave, eu vou até deletar. Ele não vai deixar de deletar essa chave porque eu não tenho outra. Mas você vai clicar aqui em Generate e você precisa dar um nome para essa chave. Então eu vou chamar de N8N. Beleza? Create Key, N8N, vou clicar em Generate. E aí ele já criou. Você precisa pegar esse número aqui, tá? Não adianta você pegar a minha chave, você tem que pegar a sua chave. Então, faz o cadastro Openweather, cria uma nova chave, ó, clica em API Keys. Eu vou pegar, copiar essa chave, voltar no N8N e colocar aqui, ó, Access Token. Coloquei, salvei. E agora sim, a minha credencial já está aqui, ó. Openweather, já está a minha credencial, já coloquei todas as informações. E para a gente testar, a gente pode clicar aqui, ó, em Execute Step. Authorization failed. Por que será que falhou a minha autorização? Deixa eu ver aqui, deixa eu criar outra chave. Tanana. Deixa eu atualizar. Deixa eu pegar essa chave antiga, que eu já estava. Mas ele está implicando porque eu estou com duas chaves. Como é gratuito, tem algumas limitações. Deixa eu colocar aquela chave que eu já tinha. Aí você cria a sua, tá? Vou salvar. Salvei. Fechei. E agora vamos executar de novo. Coloquei todas as informações. Execute. Agora foi, tá? Eu acho que é isso. Ele não permite que você tenha duas chaves. O Openweather, ele tem a parte gratuita, que é a que a gente está utilizando, mas ele tem também a parte paga. Então, provavelmente, gratuitamente, ele deixa você ter apenas uma chave. E olha só que interessante. Ele até trouxe aqui as informações do trigger, que foi as informações de horário, mas nada relevante para nós. Mas o mais importante é isso aqui, ó. Ele trouxe todas as informações do tempo, ó. A gente pode ver dessa forma. A gente pode ver em tabela ou no formato JSON. Se você for mais tech, mais de programação, talvez você queira ver no formato JSON. O importante tá acontecendo. Quando eu disparo o trigger, ele vai lá na API do Openweather e traz todas as informações para mim. Se você quiser, você pode colocar um edit aqui. Um edit, que a gente já aprendeu, edit fields, e mapear as informações da Openweather que você quer mandar para frente, também colocar aqui as informações, talvez trocar o nome, aí vai de você. Eu não vou fazer para a gente ir mais rápido. Agora, nosso próximo passo, depois de pegar as informações da Openweather, é construir um e-mail. E para isso a gente vai utilizar uma inteligência artificial, tá? Voltando aqui para o nosso fluxo, vamos clicar no próximo e a gente vai procurar um cara chamado LLM. Cadê? LLM, aqui ó, Basic LLM Chain. Basicamente, com essa ferramenta, a gente vai conseguir acessar um modelo de IA e esse modelo de IA vai fazer toda a mágica para nós. Qual as opções, Rodolfo? Todas as IAs que você conhece aí no mercado. Tem o Claude da Anthropic, tem o próprio ChatGPT, o Llama. Porém, a gente vai utilizar o Grok. Por que a gente vai utilizar o Grok? Hoje em dia, por exemplo, a mais famosa, que é a OpenAI, com o ChatGPT, eles não disponibilizam mais tokens grátis. O Grok disponibiliza. Então, para que você não tenha que gastar um centavo aqui no nosso tutorial com inteligência artificial, não gastar nada com inteligência artificial, a gente vai utilizar o Grok. E aí, a gente vai fazer o mesmo processo. Eu vou lá no Grok e vou pegar o que eu preciso da minha credencial. Então, eu clico aqui em nova credencial. A gente vai lá no Grok, grok.com, vai carregar aqui. Beleza? Grok carregou, Dev Console. Eu já estou logado, mas aí você pode criar uma conta, também é gratuito, não tem segredo criar uma conta no Grok. E aí você vai aqui, ó, em API Keys, tá? Eu vou criar uma nova API, tá? API Key, criar uma nova chave.
Eu vou chamar de N8N, submit, e aí ele criou, tá? Não adianta copiar a minha, tá? Eu vou deletar assim que eu terminar esse vídeo. Pegue a sua chave e detalhe, copia aqui, porque depois que você der done, ele não deixa você ver a chave de novo, você tem que criar outra. Voltamos aqui no N8N, API Key, e eu vou colar a minha API Key e vou dar um save. Ok, salvou, fechei aqui, já estou com a minha credencial, e aí dentro do Grok eu tenho vários modelos de IA. Eu vou deixar aqui o Llama mesmo, para nós agora não é tão importante isso. E por fim, agora eu preciso escrever o meu e-mail. Então agora eu tenho que botar o Grok para trabalhar. Para isso, eu já configurei o Grok aqui, eu posso fechar, tá? Então, fechei aqui. Então o Grok está configurado. Beleza, ó, tá configurado o nosso modelo. E eu vou clicar aqui, ó, em Basic LLM Chain. E aqui dentro vai ter as informações que a gente vai mandar para a nossa inteligência artificial. A primeira coisa é o nosso prompt. Eu preciso mandar o prompt. Para isso a gente vai clicar aqui, ó, nessa opção, ó. Qual que é a origem do nosso prompt? Eu quero definir abaixo. Então agora eu vou escrever o meu prompt aqui. Quando a gente trabalha com inteligência artificial, o prompt é a parte mais importante. Então, agora a gente precisa escrever um bom prompt. Rodolfo, como que eu escrevo um bom prompt? Para facilitar a nossa vida, as inteligências artificiais, elas nos ajudam com prompts também. Eu vou lá no ChatGPT e eu vou falar meu problema e pedir ajuda para ele. ChatGPT, quero criar um prompt para o Grok para que ele escreva para mim. Estou fazendo da forma mais simples, tá, galera? Eu não vou complicar, vamos fazer bem simples e direto ao ponto. Quero criar um prompt para o Grok para que ele escreva para mim todos os dias um e-mail me recomendando a melhor roupa baseado na previsão do tempo. Também quero que ele me fale em detalhes a previsão do tempo. Os dados que vou fornecer a ele são a previsão do dia. Os dados que eu vou fornecer a ele vão vir, ó, melhor ainda, ó, vão vir da API da Open Weather. Então, estou pedindo para o GPT me ajudar a criar um prompt. Tem formas melhores de criar prompt, mas vamos pegar aqui bem simples. Olha, ele criou um prompt para mim. Ok? Ele criou. Eu vou copiar esse prompt. Ou pode clicar aqui, ó, copiar. Agora a gente volta lá e a gente vai colar o prompt aqui. Só que eu preciso adicionar, ó, presta atenção. Olha, até fala aqui, ó, insira aqui os dados brutos da API do Open Weather. Então, eu preciso inserir esses dados. Por exemplo, temperatura mínima. Eu preciso avisar para o Grok o que é cada dado. Então, eu tenho aqui, ó, temp mínima. Aí eu coloco, eu arrasto para cá. A gente pode até clicar aqui, ó, tá vendo essa setinha? Clica nessa setinha aqui. Pronto, agora vai ficar muito mais fácil da gente mexer. Então eu volto aqui, ó. Vou deletar e vamos fazer de novo. Temperatura mínima, eu vou arrastar aqui, ó, o temp mínimo. Temperatura máxima. A gente coloca aqui a temperatura máxima. Que outras informações? Vamos ver velocidade do vento. Velocidade do vento. Vamos colocar aqui. Que outras informações a gente tem? Vamos ver. Eu acho que de relevante para nós é essas informações aqui. Tem essas informações do tempo aqui. Tempo. Ele fala como que tá a descrição, ó. Tempo tá limpo. E a descrição. Ok, então agora eu vou enviar para o Grok esse prompt aqui, ó. Você é um assistente pessoal especializado em estilo de meteorologia, abaixo estão os dados, e aí ele vai escrever o e-mail para mim. Perfeito? Então, tudo bonitinho, a gente já pode fechar, meu prompt já está criado, e agora a gente pode executar para ver se funcionou. Vamos executar para ver se ele criou o e-mail. Tá aqui, ó, criou o nosso e-mail. Legal. Vou fechar. E agora, nosso último passo.
Vamos voltar aqui. É o quê? A gente enviar o e-mail. Para isso, a gente vai pegar o nosso output e vai chamar o Gmail. Vamos enviar via Gmail. Quando eu clico em Gmail, ele me dá várias opções. O que eu quero é send a message. Eu quero enviar um e-mail, ok? Aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou colocar minhas credenciais e preencher as opções. Em credenciais, eu vou criar uma nova credencial. E aí você vai logar com a sua conta do Google. É bem simples, tá? Eu vou clicar aqui para logar com a minha conta do Google. Eu vou só tirar minha tela, porque vocês não querem ver minha conta do Google, né? Então, não tem segredo, você clica ali para logar com o Google, ele aparece ali, tá? Só clicar em continuar e acabou. Só cliquei na minha conta, cliquei em continuar, ele já realizou a conexão. Beleza, tá salvo, posso fechar. Então, já foi feita a conexão, aí ele me pergunta, o que você quer fazer? Eu quero mandar uma mensagem. Qual que é o tipo de operação? Enviar, send mensagem, para quem? Eu vou criar um e-mail fake aqui. E-mail temporário. Se for aqui em e-mail temporário, tem vários sites, ó. Endereço temporário descartável. Ele vai criar um endereço para nós. Deixa ele pensar. Aqui, ó, ele vai criar aqui, ó. Pronto, criou um endereço, eu vou copiar esse endereço. Aí você pode colocar o seu e-mail aqui, tá? Aqui é para quem que ele vai enviar. A gente pode colocar aqui também o subject, né, que é o assunto. Bom dia. Qual o tempo para hoje? Tipo de e-mail, eu vou deixar HTML mesmo. Inclusive no prompt a gente poderia ter pedido para ele criar um e-mail com HTML. Se quiser depois você pode alterar o prompt. E qual que vai ser a mensagem que eu vou enviar? Essa aqui, ó. Esse text que o Grok criou para mim. Coloquei aqui. Ok. Agora vamos executar. Vamos ver se vai chegar o e-mail. Executei. Vamos lá na minha caixa. A caixa está vazia. Aguardando e-mails. Chegou, ó. Chegou. Tá aqui, ó. Bom dia, qual o tempo para hoje? Aqui está o e-mail diário para você. Sua roupa ideal para hoje. Aqui está a previsão do tempo para hoje. Sugestão o que vestir e tudo mais. É que ele não formatou legal pra gente. Aí a gente pode ir lá e pedir para ele fazer em HTML. Mas, ó, ele fala a previsão do tempo, mínima e máxima, céu claro com condições ideais para se divertir ao ar livre, umidade, não temos informações, mas o vento, sensação térmica. Sugestão de roupa. Hoje é um dia perfeito para usar roupas leves e confortáveis. Recomendo uma camisa de manga curta, combinando com calça, shorts. Então, deu certo. Ele enviou. Claro que você pode ir melhorando o seu prompt. Pra gente não ficar com o vídeo muito longo, mas você pode ir lá e falar, olha, eu quero esse e-mail com HTML. Eu quero que você ignore a umidade. Você viu que ele tentou colocar umidade, mas eu não mandei dados de umidade. Então, tudo é baseado no prompt que a gente mandou para ele. Pra gente não perder tempo, a gente fez um prompt bem básico, mas vocês viram que deu certo. E aí, se eu voltar aqui no meu fluxo, eu vou fechar, você pode ver ele funcionando. Ele vai funcionar todo dia às 9 horas da manhã, desde que você clique nesse botão aqui, ó, porque por enquanto ele não está ativo. Eu vou clicar aqui, ó, e deixar ele ativo. Agora sim, ele está funcionando automaticamente, não só em testes. Então, se eu clicar aqui, ó, em executar, ó, ele vai lá, pega a previsão e executa. Se eu executar 3 vezes, ele vai mandar 3 e-mails. Se eu executar 10 vezes, 10 e-mails. Eu posso executar manualmente, mas todo dia, às 7 horas da manhã, né, que a gente configurou, 7 horas da manhã, ele vai executar. E aí, ó, vai ficar chegando e-mail aqui para mim. Vai chegar muito e-mail. Beleza? Então, concluímos esse primeiro fluxo. Agora nós temos algumas missões. A gente tem algumas missões. Primeiro, a gente vai aprender como que você utiliza gratuitamente o N8N, certo? E também eu vou te ensinar como que a gente vai criar o nosso segundo fluxo. A gente vai criar um fluxo agora mais complexo, porque a gente vai colocar inteligência artificial, a gente vai criar um agente de IA, e também a gente vai integrar tudo isso no WhatsApp. Então, se até aqui você não deixou seu like, não compartilhou esse vídeo com alguém, um amigo que está querendo aprender sobre automação, sobre inteligência artificial,
e não se inscreveu no canal, você tá ficando doido. Então, bora que nosso curso tá só começando. Para começar, a gente vai colocar o N8N agora dentro do nosso próprio servidor. O N8N, se a gente for utilizar aqui, ó, dentro do próprio site, ele é um pouco salgadinho, quer ver, ó? Eu vou clicar aqui em Upgrade Now para você ver os planos, quanto que custa os planos. O plano mais barato, que é o plano Starter, custa R$150 por mês e ele não dá direito a muita coisa. Ele só dá direito a 5 workflows, mais 2.500 execuções. Um plano Pro, 375. E se você quiser um plano que tenha mais execuções, por exemplo, 50.000 execuções, 50 workflows, R$900 por mês. Então, você que quer utilizar o N8N aí no dia a dia, você que quer utilizar o N8N para ganhar dinheiro, criar automações para outras pessoas, essa conta vai ficando um pouco cara e eu tenho certeza que você não quer pagar. Porém, o N8N, ele tem o código dele gratuito. A gente pode fazer duas coisas com o código do N8N. A gente pode instalar no nosso próprio computador, então a gente pode utilizar gratuitamente, e a gente pode colocar no servidor. Tá, Rodolfo, vamos colocar no meu computador. O problema de colocar no seu computador é que para os seus testes funciona bem. Só que se outras pessoas forem usar, você vai ter que deixar seu computador ligado. Como que isso vai funcionar? Não dá muito certo. Por isso que a melhor opção é você colocar o N8N dentro de um servidor, porque aí você vai conseguir usar de graça o N8N e também você vai conseguir que qualquer outra pessoa que precise usar seus fluxos consiga utilizá-los também, porque está num servidor. E dá para você criar fluxos para vários clientes, ganhar dinheiro com isso, e tudo começa por você ter o N8N dentro de um servidor. E para isso a gente vai utilizar a HostGator. Rodolfo, por que a HostGator? Por vários motivos. Primeiro, HostGator, o plano mais barato do mais barato aqui, que não inclui muitas coisas, no N8N está R$150. A HostGator, o nosso plano de servidor, a nossa VPS na HostGator, R$86 por mês. Só que detalhe, a gente vai instalar o N8N aqui na nossa VPS, na HostGator, e meu amigo, você pode ter zilhões de fluxos, você pode executar quantas vezes você quiser, você vai ter o N8N de forma ilimitada. E por que também escolher a HostGator? Vamos lá, a HostGator, os servidores dela, eles têm muita performance, porque roda com SSD, é um servidor que tem uma boa CPU, tem uma boa memória. Resumo, é um bom computador que está ali rodando o seu N8N. Outro ponto muito importante, se você tiver dúvidas, ainda mais se você que é iniciante, a HostGator tem suporte 7 dias por semana, 24 horas por dia. Se você decidir fazer o seu fluxo 3 horas da manhã e não conseguir configurar alguma coisa no seu servidor, você chama o suporte e tá tudo resolvido. Você parcela aqui no cartão, escolhe aqui seu plano. Esse plano aqui, ó, o VPS Standard tá de bom tamanho para você, tá certo? Então você escolha seu plano aí, eu recomendo esse plano aqui para você que tá começando. Ah não, Rodolfo, já quero pegar um computador com uma CPU melhor, quero pegar um computador mais potente. Beleza, a diferença de valor para os outros planos não é muito, mas esse primeiro aqui já dá conta o suficiente para você. E ó, ainda tem uma segunda vantagem. A HostGator mandou o cupom DevClub, então se você escolher uma VPS, você vai escolha com o link que tá aqui embaixo, tá certo? Escolhendo o link que tá aqui embaixo e colocando o cupom DevClub, você tem um desconto extra ainda em cima, tá certo? Você escolhe aqui seu plano para contratar, eu vou continuar para o carrinho, e aí, ó, você coloca o cupom aqui, ó, cupom, você vai adicionar o cupom DevClub. Então, eu vou remover isso aqui e vou colocar o cupom DevClub, que vai te dar um desconto extra, tá bom? Coloca o cupom DevClub aí, link aqui embaixo, que você tem um baita desconto. Depois que você escolheu, aqui embaixo vai ter o link, né? Para você escolher o seu plano. Você vai logar, você vai clicar aqui, ó, tá vendo? No bonequinho, você vai logar na HostGator com seu e-mail, sua senha, e aí você vai cair nesse painel aqui. O que importa para nós é aqui, ó, hospedagens e servidores. Um ponto importante, muito interessante, é que por você pegar aqui o seu VPS, você também tem direito aqui dentro da HostGator a domínios. Então você escolha um domínio, por exemplo, eu escolhi aqui o meu DevClub
escola.com. Então, é este servidor aqui que a gente vai acessar. Então, como que a gente vai fazer para colocar o N8N no servidor? Primeira coisa, a gente vai acessar esse painel WHM, ó, painel WHM. Depois você pode fuçar aqui, você também tem e-mail aqui dentro da HostGator. Você clicar aqui em gerenciar, depois a gente vai acessar essa tela, a gente vai ter algumas peculiaridades do nosso servidor. Se você é novo nesse mundo, servidor nada mais é do que um computador. Só que esse computador não está na sua casa, está lá na HostGator, e aí você consegue instalar o que você quiser nesse computador, e aí pessoas do mundo todo têm acesso a esse computador. E aí a gente também vai colocar um DNS, ou seja, www.seusite.com.br. No meu caso é www.devclubescola.com.br. Certo? Então, todo mundo que quiser acessar esse computador vai acessar esse endereço e aí vai ter lá todas as suas automações. A gente vai conseguir acessar o N8N com login, com senha, tudo bonitinho, ok? Então, beleza, você clicou ali em gerenciar, tem todas as informações, mas eu quero ir aqui ó, em painel WHM, que é aqui que a mágica vai acontecer. Perfeito? Ele vai carregar aqui para mim e aí a gente vai na primeira opção aqui, ó, configuração do servidor, tá vendo? Ó, configuração do servidor, você vai descer e vai na opção aqui, ó, terminal. Eu tô na frente de vocês, ó, mas você vai descer aqui, ó, configuração do servidor, vai descer e vai clicar aqui, ó, em terminal. E aí, ó, ele vai abrir essa tela preta, mas calma, não se assuste, a gente vai fazer tudo bem detalhado, passo a passo. Para facilitar a sua vida, eu sei que a maioria das pessoas aqui não entende nada de código, a gente vai ter que digitar alguns comandos aqui, porém, entretanto, todavia, eu criei aqui um tutorial bem detalhado de todos os comandos que você vai ter que digitar e a gente só vai copiando e colando tudo, combinado? Claro que aqui embaixo vai ter o link para você receber todo esse documento e aí você só vai copiando e colando, tá certo? Então vamos lá, a primeira etapa lembrando que isso aqui é um computador, então esse aqui é o nosso computador que está lá no servidor da HostGator. Então a gente acessou aqui nosso computador via terminal. Como é um servidor, você não vai ter um computador igual a gente tem aqui, com menu. É assim que funciona no mundo dos servidores. A gente não vai ter uma interface gráfica. E aí a gente precisa fazer tudo com linha de comando, mas eu vou te dar todos os comandos aqui para a gente instalar o N8N no nosso servidor. Primeiro comando é esse aqui, ó, dnf update -y. Ele serve o quê? Ele serve para ver se nosso sistema operacional aqui está atualizado. Normalmente nos servidores a gente roda Linux. Por que, Rodolfo, Linux nos servidores? Porque Linux é de graça. O Windows tem que pagar licença, o Mac você precisa ter um computador da Apple. Então, 99% dos servidores do mundo são Linux. Então, eu cliquei aqui, ó, deixa eu dar um zoom para vocês enxergarem. Deixa eu me trocar de lado. Para não atrapalhar vocês. Ok, então atualizei e vamos seguindo passo a passo. Agora, a gente precisa instalar o Node.js. Por quê? O Node.js, ele é o ambiente que a gente precisa criar para poder instalar o N8N, tá? Por assim dizer, não tem N8N para Linux. Então, o jeito mais fácil da gente instalar vai ser instalando o Node. Então, dentro do Linux, a gente instala o Node e o Node vai permitir que a gente instale o N8N. Então, vou copiar esse comando. Ó, você pode clicar aqui, ó, copiar, copy, e cola aqui, porque a gente precisa instalar o Node. Ó, ele está instalando aqui, ó, está seguindo. E aí, ó, enquanto ele instala, a gente já pode pegar o segundo comando, porque eu, com o Node instalado, agora eu quero instalar o N8N. Ponto importante. Detalhezinhos eu até deixei aqui escrito, você precisa do Node 20 ou mais para que funcione o N8N. Agora sim, vamos instalar o N8N, esse comando, e além do N8N, a gente vai instalar esse PM2. O PM2, ele é um gerenciador de processos, então ele vai nos ajudar a gerir tudo aqui dentro da nossa máquina quando a gente está utilizando o Node. Eu vou instalar, vou clicar aqui para instalar, agora ele vai, isso aqui demora um pouquinho mais, e ele vai instalar o N8N e o PM2, então deixa ele instalando, na hora que terminar eu volto aqui. Voltei aqui, demorou uns 2 minutinhos, já instalou. E agora vamos para o próximo passo. Agora nós temos que criar pastas para que a gente coloque ali os nossos arquivos do N8N. Então vamos lá criar essas pastas. Vai ser os diretórios para a inicialização do N8N. Eu vou copiar aqui. E lembrando, esses comandos aqui, eles são, por exemplo, o mkdir, ele é a abreviação de Make Directory, que seria criar uma pasta, um diretório. Entendeu? Então, são todos os comandos que a gente vai criando. Esse aqui vai criar, esse aqui vai abrir o nosso arquivo que a gente vai colocar algumas configurações. Então, primeiro ele cria e depois ele vai criar um arquivo de configuração.
Vamos lá, eu vou copiar e dar um Enter. Ele já criou a pasta, ele abriu um arquivo aqui. O que eu vou colocar nesse arquivo? Vamos lá. A gente vai colocar algumas informações. Primeiro, as informações de login e senha do seu N8N. Então, eu vou criar aqui um usuário, vou chamar de, lá, Rodolfo Mori. E eu vou colocar a senha, vai ser Rodolfo. Vou colocar uma senha bem fraca, porque aqui nós estamos apenas num ambiente de testes. Colocar Rodolfo, vou colocar Mori Rodolfo. Mori Rodolfo. 1, 2, 3. Aí você vai colocar, é claro, o seu usuário e a sua senha. E aqui você precisa colocar o seu domínio. Por exemplo, eu te recomendo a colocar n8n. o seu domínio. O meu domínio aqui, que eu tenho na HostGator, que é o domínio do meu servidor, é o devclubescola.com. Então eu vou pegar o devclubescola.com, vou colar aqui, e aí vai ser devclubescola.com. Ó, https, eu vou colocar n8n, ponto, e eu recomendo você, coloca aqui o subdomínio, que a gente chama de subdomínio, tá? E aí, aqui no final, esse n8n. Colocou tudo isso aqui, bonitinho, tá igualzinho o meu? Você vai clicar em copiar. A gente vai voltar lá e vai colar. Colei. Agora, presta atenção, a gente precisa dar um write out. Preciso dar um write out. Preciso escrever isso aqui. Então, o que eu faço? Eu aperto Ctrl O, dou um Enter, aperta Enter, e agora é só sair. Eu dou um Ctrl X. Tá escrito aqui embaixo, ó, Ctrl X. Beleza. Já criei minha pasta e já coloquei as configurações ali no meu arquivo. Aqui ele explica, o que eu deixei aqui as explicações, se você quiser saber o que é cada variável. Agora eu preciso torne o script executável, porque eu acabei de criar um script, eu preciso deixar ele executável, então eu coloco esse comando aqui, ok? Copiei e colei. Agora eu preciso iniciar o N8N com o PM2, lembra que a gente instalou o PM2, que é um gerenciador para nós ali dentro do Node? Vamos fazer isso. Porque o que eu quero? Eu quero que o N8N ele fique rodando para sempre ali no servidor, então eu preciso criar todo o ambiente para isso. Então eu vou copiar aqui esses comandos, vou colar, e ele já está fazendo toda a mágica. Ok? Beleza. Agora, o N8N, ele já está instalado. Ele já está funcionando. Só que nós temos um porém. O nosso N8N, ele está funcionando, mas tem um negócio chamado DNS. O que é o DNS? É o seu endereço. Por padrão, deixa eu te contar, os servidores, eles se comunicam por IP. Então, teoricamente, se eu quero acessar um servidor, eu tenho que acessar pelo IP dele, que é esse número, como se fosse o RG do nosso servidor. Teoricamente, quando você fosse acessar o Google, acessar o Facebook, acessar qualquer site, você deveria digitar o IP. Só que seria meio complicado a gente ficar gravando IP. Por isso que foi criado o DNS. Então, o DNS nada mais é do que, imagine por assim dizer, uma máscara. Então, eu digito www.google.com.br, mas lá nesse transporte entre o seu computador e o servidor, ele vai pegar esse google.com.br e falar, opa, Google, qual IP? Ah, o IP do Google é esse. E ele vai acessar pelo IP. Seria muito complicado ficar acessando tudo por IP. Então a gente coloca um nome bonito que vai apontar para um IP. Então a internet sabe que quando eu tenho um nome aqui, esse nome aponta para um IP. Só que a gente está criando um servidor, então a gente tem que fazer isso manualmente. Eu tenho que pegar o IP do meu servidor e falar, ó, esse IP aqui, ele aponta para esse domínio aqui, tá certo? E agora a gente vai fazer isso. Só uma pausa aqui no vídeo. Eu tenho duas câmeras, né? Então eu tava olhando para aquela câmera, mas essa câmera que tava ligado. Eu estava olhando para essa câmera aqui, mas era essa que tá ligado. Pausa pro momento cômico, aí você já aproveita essa pausa, você já dá aquele like, comenta aqui embaixo o que você tá achando do nosso curso, ficou alguma dúvida, você comenta aqui embaixo que eu volto para responder, e claro, se inscreva no canal, né? Então, agora vamos lá colocar o nosso domínio bonitão para que a gente não tenha que acessar pelo IP. Continuando, como que a gente vai fazer esse apontamento? Vamos lá. Você vai pegar o seu domínio. No caso, o meu é o n8n.devclubescola.com. Nosso domínio, na verdade, é o devclubescola.com, mas a gente quer que quando a pessoa acesse n8n.devclubescola.com, ela seja redirecionada. Então, você vai copiar esse cara aqui, ó. Copia esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Você vai ter o seu, eu tenho o meu aqui. A gente vai... Eu vou até duplicar isso aqui. Ó, vou clicar aqui em duplicar. Que a gente vai precisar desse dado aqui, que é o do nosso IP. Eu vou pegar aqui na HostGator e vou em domínios. Você vai em domínios.
Aí você vai escolher o seu domínio, que o meu é devclubescola.com, e vai clicar em configurar domínio. Abrindo essa tela, você vai aqui em configurar manualmente, ó, mostrar configurações manuais. Vou clicar aqui. E aí vai ter todos os registros. Não mexe em nada disso. Esses aqui são vários registros que o seu domínio precisa para funcionar. Mas a gente vai clicar no Azinho, no A, e vai adicionar registro. Tá? O registro vai ser do tipo A. O nome vai ser esse aqui, que você colocou. No meu caso é o N8N. Não precisa do HTTPS, tá? Você vai colar aqui. Perfeito? Isso aqui deixa como tá, isso aqui deixa como tá. E o IPv4 é esse IP aqui, ó. Que tá aqui em hospedagem. Você vai em hospedagem e servidores. Aí você tem a sua VPS. Você vai em gerenciar. Eu tô na frente ali, mas tem o botão gerenciar. E aí você pega esse IP aqui, ó. IP do host. Então, esse aqui é o IP da sua máquina. E aí você cola ele aqui. Beleza? Clicar em adicionar. E aí, ele já adicionou. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa de novo, só que... Opa, eu vou colocar o IP aqui. Aí eu vou pegar aqui o N8N, vou colar a mesma coisa, só que a gente vai colocar um www na frente, ó, www. Para caso a pessoa digite só N8N ou www, funcione dos dois jeitos. Perfeito, adicionei esses registros, eles demoram alguns minutinhos ali, mas por enquanto não vai levar a lugar nenhum. Ó, porque eu já configurei essa parte, ó, já configurei aqui, mas por enquanto falta algumas configurações no servidor. Mas antes de fazer a configuração no servidor, a gente tem que apontar aqui o DNS. Eu vou voltar lá para aquela tela que a gente estava mexendo aqui, ó, o WHM, e agora a gente vai continuar no próximo passo. Então a gente tinha feito até esse passo aqui. Agora a gente vai usar uma ferramenta que é o Nginx, que ele vai nos ajudar a fazer, por assim dizer, esse apontamento, para que quando a pessoa acesse www.n8.devclubescola.com, ela seja redirecionada para o lugar certo aqui do meu servidor. Então a gente vai instalar o Nginx, que é essa ferramenta. Eu vou colar aqui, ó. Ele vai instalar para nós. Ele está instalando, ó. Esse primeiro aqui, ó, só clicar em copiar. Ok? Lembrando que todas essas etapas eu deixei mais ou menos aqui escrito o que cada passo faz. Agora a gente precisa de um certificado. Por quê? Hoje na internet, todos os sites, a maioria dos sites, ó, quando você acessa, por exemplo, eles são HTTPS. Se eu clicar aqui, ó, você tá vendo? HTTPS. O que é o HTTPS? Na verdade, o S significa que esse site ele tem um protocolo de segurança, ele tem um certificado de segurança. Então, o seu site precisa desse certificado. Se você não tem esse certificado, a hora que você tentar acessar o site, o Google Chrome vai começar a apitar, vai colocar uma mensagem dizendo que o seu site não é seguro, e então não vai ser muito legal. Então, a gente precisa do certificado de segurança, e para gerar esse certificado, o SSL, a gente vai utilizar essa ferramenta chamada Certbot. Eu vou copiar aqui também, a gente vai instalar o Certbot. Ele está instalando, deixa ele instalando ali. E aí, agora a gente vai abrir o arquivo de configuração. Então, eu vou copiar aqui. E aí, ele vai abrir esse arquivo de configuração. Nesse arquivo de configuração, a gente também só vai copiar e colar este carinha aqui, ó. Beleza? Só que você tem que trocar aqui, ó. Presta atenção, ó. Eu vou até deixar colorido depois. Para que você troque Vou colocar até de vermelho aqui. Para que você coloque o seu domínio. No caso do meu, eu vou até copiar aqui, para eu não errar, é o devclubescola.com. Ele até tirou a cor. Eu vou tirar essa cor por enquanto. Depois eu coloco para vocês. Cor preta mesmo. Tá. Então, aqui você vai colocar, ó, o seu domínio dessa forma. Não tira o ponto e vírgula no final, tá vendo? Todos têm ponto e vírgula. E o resto você deixa como está. Só troca o seu endereço. Eu vou copiar. Vou colar aqui. E aí a mesma coisa, ó. Ctrl O para eu escrever. Dou um Enter. E Ctrl X para sair. Ok. Agora, próximo passo. Eu vou criar aqui uma pasta. Que ele precisa para as configurações. Criei. Vou testar aqui para ver se funcionou. Colocando esse comando, é para ele aparecer uma mensagem de sucesso. Aqui, ó, test is successful. Então, deu certo. E por último, eu preciso emitir o meu certificado. Aqui também você vai colocar o seu domínio. Eu vou pegar o meu aqui. Cadê? Já passei. Ó, Dev Club Escola.
e vou colocar aqui, ó. Vou emitir meu certificado. Vendo? Ele tá fazendo a requisição. Deixa ele pensar aí. 2 minutinhos, deixa ele pensar. Aqui, ó. Pronto, ó. Deu sucesso. Ele apareceu ali, ó. Deu sucesso. Nenhuma mensagem de erro. E aí, por último, é só a gente acessar. Beleza? Vamos acessar para ver se funcionou. O meu é o Dev Club Escola. Vou colocar aqui. Então a gente vai acessar no servidor, no nosso navegador, esse endereço aqui. Vamos ver se funcionou. Vou copiar para ver se funcionou. Só um detalhe muito importante. A gente acabou de emitir o certificado, acabou de apontar o DNS. Esse processo pode ser em qualquer servidor do mundo, qualquer serviço do mundo, esse processo demora um pouquinho. Às vezes demora 1 minuto, às vezes demora 2, às vezes demora horas. Por quê? Como que funciona esse processo? Quando você fala, ó, esse domínio aponta para esse IP, bem, todo mundo do mundo inteiro vai poder acessar ali o seu endereço. Só que essa alteração, ela precisa ser propagada por servidores do mundo todo. Esse tempo de propagação, ele varia. Pode ser minutos ou até algumas horas. Basicamente você acabou de falar, esse endereço aponta para esse IP. Todos os servidores do mundo, ou seja, todas as pessoas do mundo precisam ser avisadas que agora esse endereço aponta para esse IP. Isso às vezes demora um pouquinho, tá? Então, se o seu às vezes dá alguma mensagem de erro, página não encontrada ou certificado não gerado, espera algumas horinhas e se tiver qualquer problema, você entra em contato também com o suporte da HostGator, que eles estão lá 24 horas por dia, 7 dias por semana para te ajudar. Mas esse processo às vezes demora e tem que ser propagado para o mundo todo, né? Então, se demorar algumas horas ainda é rápido. Eu copiei o endereço, vou colar aqui, vamos ver se o meu já foi propagado. Vamos lá, ó, o meu já foi propagado. Eu não cortei esse vídeo, então eu criei o certificado, fazem o quê? 2, 3 minutos, já foi propagado, tudo certinho. E aí ele abre esta telinha para mim. Lembrando, agora eu não estou mais no meu computador, eu não estou mais no site do N8N, eu estou rodando o N8N aqui, ó, no meu servidor. Agora eu posso fazer o que eu quiser e não preciso pagar nada pro N8N. Agora sim, vamos fazer o setup da nossa própria conta, porque agora é o nosso N8N, tá? A gente pegou o código gratuito e instalou no nosso servidor, então agora a gente pode usar. Vou colocar aqui meu e-mail, aí eu vou colocar aqui meu nome, last name, e aí eu crio... Ó, vou usar essa senha aqui do Google mesmo, tá? Beleza? Avançar. Então, estou criando a minha conta no meu servidor. Deixa ele carregar aqui. 2 minutinhos e a gente já continua. Demorou um pouquinho, mas já está criada aqui a minha conta. E aí, você coloca... Ele vai perguntar de novo. Você vai colocando aqui. Eu vou colocar qualquer coisa, tá? Pra gente não perder tempo. Só aquelas perguntinhas básicas. E vamos clicar aqui em Get Started. E aí, ele faz esta perguntinha aqui, ó. Ele pergunta se a gente quer uma licença de forma gratuita. E aí se você quiser, você pode clicar aqui para receber a licença ou clica aqui em skip. Para nós agora não vai fazer tanta diferença. Eu vou clicar aqui em skip, que para nós não vai fazer tanta diferença. E aí, você já vai notar algumas diferenças aqui para nós. Que diferenças a gente vai notar aqui? Vamos lá. Lá na nossa... Cadê? Lá na página que a gente estava, você já via que ele tinha limitações, ó. Limitações de execução, já falava que estava acabando o nosso período de teste. Porém, como agora nós estamos rodando no nosso servidor, ó, não tem limitação nenhuma. Você pode criar quantos workflows você quiser, você pode criar também... Pode rodar quantas execuções você quiser. Essa é a vantagem da gente construir no nosso terreno. A gente não está construindo num terreno alugado. Outro ponto, antes de a gente começar, é que você consegue pegar seus fluxos que você criou no N8N na web e você consegue salvar. Então, por exemplo, eu vou salvar, fazer o download, colocar aqui na área de trabalho, tá certo? Eu já tinha outro fluxo ali, mas eu vou salvar aqui, ok? Tá na minha área de trabalho. Aí eu vou agora no meu próprio N8N. Espera aí que o Chrome tá tirando com a minha cara. Aí a gente escolhe um fluxo. Eu vou começar aqui do 0. Clico aqui, ó, nos 3 pontinhos. Import from file. E aí eu faço a importação aqui do arquivo que eu baixei. E, voilà, já está aqui. Tá dando esses errinhos aqui porque ele provavelmente está pedindo para eu colocar as credenciais novamente, ó, tá?
Por segurança, ele pede para eu colocar as credenciais novamente. Porém, entretanto, todavia, deixa esse cara para lá, porque agora a gente vai criar o nosso fluxo de WhatsApp. A gente vai criar um agente de IA dentro do WhatsApp. E como vai funcionar? A gente vai utilizar uma ferramenta que vai nos auxiliar a fazer essa conexão com o WhatsApp. A gente vai conectar um número de WhatsApp. Toda vez que alguém mandar uma mensagem para esse número, a gente pega essa mensagem, manda para o nosso agente de IA, que a gente vai treiná-lo para responder de forma correta a pessoa. E aí a gente pega essa mensagem e usa essa ferramenta para enviar novamente a mensagem para a pessoa. A resposta que o agente de IA fez ali, combinado? Antes da gente começar, eu só preciso que você entenda dois conceitos muito importantes. O primeiro conceito é o de webhooks. Eu vou abrir aqui pra gente... Deixa eu voltar aqui, opa, eu saí da tela. Vamos lá. Vou voltar aqui. A gente vai começar o nosso fluxo do zero. E aí a gente precisa, como a gente já aprendeu, ter um gatilho, um trigger. Eu vou clicar aqui e a gente vai pesquisar por webhook, ó. Webhook. E o que é esse tal de webhook? Para te explicar aqui o webhook, eu quero que você veja que a gente tem uma URL aqui. Tem duas URLs, a URL de teste e a de produção. Enquanto estamos testando, usamos essas de teste, depois a gente passa para a de produção. O que essa URL ela faz? Quando a gente fala de webhook, o que é esse tal de webhook? Para você entender melhor o que é um webhook, vamos voltar ao exemplo anterior. No exemplo anterior, eu estava aqui no meu fluxo dentro do N8N e quando eu gostaria de ter as informações da previsão do tempo, eu chamava quem? A minha API, a API lá do OpenWeather. Como que eu acessava a API do OpenWeather? Por meio de um endereço, pela URL. Então é como se eu chegasse nessa URL e batesse na porta do servidor da OpenWeather e falasse: olha, servidor, tudo bem? Eu cheguei até você por meio da sua URL, por meio do seu endereço, e eu quero as previsões do tempo para hoje. Ah, inclusive, eu sei que eu preciso de uma chave. Tá aqui a chave que eu preciso. A API com todas essas informações, a informação da chave, a informação também da cidade que eu quero a previsão do tempo, ela me devolve essas informações. Só que agora vai ser o contrário. A nossa aplicação, o nosso fluxo do N8N, que vai ficar esperando alguém nos chamar. O trigger não sou mais eu. Agora o trigger, ele acontece lá dentro do WhatsApp. A gente vai utilizar um serviço agora que chama ZAPI. E aí, como que vai funcionar? A ZAPI vai ficar de olho num número de WhatsApp. A gente vai conectar um número de WhatsApp na ZAPI. A ZAPI vai ficar de olho. Quando chega uma mensagem, a gente vai ter a nossa URL agora, que eu vou colocar dentro da ZAPI. Esse é o webhook. É a minha URL que vai ficar dentro da ZAPI. Toda vez que chega uma mensagem dentro do WhatsApp, a ZAPI me chama pelo meu endereço. É isso mesmo, ela me chama e fala assim, ó, seguinte, chegou uma mensagem. E juntamente com a mensagem, com essa chamada, ele me manda os dados da pessoa que mandou a mensagem, o número da pessoa, a própria mensagem e todas as outras informações. Agora a gente está no processo contrário. Antigamente a gente estava buscando informações, né? Agora não, agora eu estou recebendo, mas o trigger não sou mais eu. Agora é a ZAPI que quando recebe uma mensagem dispara um trigger lá na ZAPI e a ZAPI fala assim, ó, chegou mensagem. Esse é o webhook, esse endereço que a gente tem, que a gente coloca dentro da ZAPI para que toda vez que aconteça alguma coisa, a ZAPI nos avise por meio desse endereço. Então eu tenho essa URL, inclusive você pode até mudar o path aqui, ó. Esse path a gente pode mudar. Eu vou colocar aqui, ó, agente-IA. Perfeito? E agora, para a gente continuar, eu só preciso te explicar mais uma coisa, que são esses métodos HTTP. Você que não é uma pessoa técnica, eu vou te explicar de uma forma bem simples, porque eu não quero só simplesmente virar e falar assim, olha, você tem que escolher o método POST. Não. O que são os métodos HTTP? Eu até peguei uma colinha aqui para poder te ajudar visualmente você enxergar o que são esses métodos. Basicamente, a internet funciona da seguinte forma. Vamos pegar o exemplo da OpenWeather de novo. Lá dentro da OpenWeather, eles têm um sistema que tem os dados da previsão do tempo e toda vez que alguém pede esses dados, ele nos envia. Ok? E pela internet, todo mundo tem um sistema. Cada site que você acessa é um sistema. Só que os sites, eles se comunicam entre si. O nosso fluxo da N8N, ele se comunicou com a OpenWeather. Só que imagine se cada site, cada sistema, cada API falasse uma língua diferente.
seria meio complicado. Por isso que a comunicação entre sites, entre sistemas, ela é padronizada. Então tem um padrão de comunicação e todo mundo usa esse padrão. Só para você entender outro ponto, existem várias linguagens de programação. Então, quando você quer criar um sistema, você escolhe a linguagem que você quiser. Você pode escolher o JavaScript, você pode escolher o Java, você escolhe o PHP, o C#. Cada empresa vai escolher uma linguagem. E lá dentro do sistema, cada um faz do jeito que quiser, com a linguagem que quiser. Só que na hora que o meu sistema se comunica com outro sistema, não importa que o outro sistema esteja em Java e o meu em C#. Não importa que eu esteja no N8N e eu acesse qualquer API. Por que que o N8N consegue se conectar com milhares de ferramentas? Porque na internet todo mundo fala a mesma língua. Na hora de trocar informação, todo mundo tem que seguir algumas regras. E uma dessas regras são os métodos HTTP. Então, eu tenho um endereço, a URL, para eu me comunicar. Eu tenho a minha URL, a API do OpenWare tem a dela. Cada um tem a sua URL. Só que, além de eu ter o meu endereço, eu não posso enviar informação de qualquer jeito. Não recebo de qualquer jeito. Tem padrões. E um desses padrões é os métodos HTTP. Então, além de eu enviar informação, receber informação, eu tenho que avisar o que eu quero. Exemplo, no caso da OpenWare, eu estava querendo o quê? Receber informações. Olha, eu quero a informação da previsão do tempo. Normalmente, quando a gente quer buscar informações, a gente usa um método HTTP chamado GET. Quando eu quero criar informações, ou estou enviando muitos dados, eu uso o método POST. Quando eu quero criar informações, serve para enviar dados e criar um novo recurso. Quando eu quero atualizar algo que já existe, eu uso o método PUT. E quando eu quero deletar, eu uso o delete. Então é legal você entender esses métodos, pelo menos bater o olho e saber mais ou menos o que é o que, para você não ficar perdido quando você tiver que escolher o método. Entendendo esses conceitos, vamos lá usar a ferramenta de WhatsApp. A gente vai pesquisar aqui no Google ZAPI, tá certo? Ó, ZAPI, você vai clicar aqui. Ele tem um plano gratuito para teste, então você pode clicar aqui, ó, em teste grátis. E aí você vai preencher as suas informações para fazer o cadastro, tá bom? Eu vou preencher as minhas, vou clicar em criar conta, cria a sua também e a gente volta aqui para fazer junto. Terminou de fazer o seu cadastro, você vai cair numa tela mais ou menos parecida com essa aqui. E agora a gente vai utilizar uma instância web. Só para te explicar o que é uma instância web. Instância web é você pegar o seu WhatsApp mesmo, o seu celular, ler o QR Code e é como se você estivesse utilizando o WhatsApp Web. Sabe quando você conecta o seu WhatsApp em outros aparelhos, no seu computador, no seu tablet? A gente vai fazer basicamente isso, só conectando nas API. Isso não é ilegal, tá? Você pode utilizar isso, mas tem outras formas de você utilizar o WhatsApp. Por exemplo, a própria API oficial do Facebook, da Meta. A API oficial é muito mais chato de você configurar e tem que pagar para receber mensagem e também para enviar mensagem. Tem suas vantagens e desvantagens, mas vamos utilizar a instância porque é muito mais fácil, ok? Eu vou clicar aqui em instâncias web, eu cliquei sem querer em adicionar, então você vai clicar em adicionar e aí você vai cair nessa tela aqui, tá? O campo que importa para nós é esse aqui, ó, webhook e configurações gerais. Basicamente, vou falar de novo para todo mundo entender. Eu tenho a minha ZAPI, a gente vai conectar nosso número de WhatsApp e toda vez que acontecer algo nesse número, ele vai nos avisar aqui no nosso N8N. Aqui no N8N, no nosso webhook, a gente vai ter dois endereços, duas URLs, a de teste e a de produção. Para testar agora, a gente vai utilizar a de teste. Aqui a gente vai escolher o método POST. Por que o método POST? Se você ler na documentação do ZAPI, ele pede um método POST, tá? Eu vou mostrando para vocês, algumas coisas eu mostro na documentação, outras não, para a gente agilizar a aula. Esse path basicamente vai ser o nosso endereço. Você pode colocar o que você quiser. Eu coloquei agente A. Essa parte de baixo aqui a gente não vai mexer. Eu vou pegar meu endereço e esse endereço a gente coloca aqui no ZAPI e aí ele vai chamar essa URL enviando os dados toda vez que a gente receber uma mensagem, tá? Beleza? Eu vou clicar em salvar. Ele já salvou. E agora, a parte importante. Aqui na dados da instância web, a gente vai pegar algumas informações daqui a pouco. Nome da instância, ele colocou aqui meu número, tá? Então, você pode trocar aqui, colocar N8N. Vou salvar. Beleza. Agora você precisa conectar um número de WhatsApp aqui, ó, nesse QR Code. Então, eu vou pegar aqui o meu WhatsApp, que eu tenho, um WhatsApp reserva, e vou conectar. E você precisa conectar um WhatsApp aí. Pode ser o seu mesmo para testar, ou pode ser outro. Aí, o que você vai fazer? Aqui no WhatsApp, você vai ter a parte de WhatsApp Web. O meu tá escrito aqui, ó. Você vai em configurações do seu WhatsApp,
e vai ter a opção Link Devices, ou conectar um novo aparelho. E aí ele vai pedir para ler o QR Code. Não sei se você já fez isso, mas basicamente ele vai pedir para ler um QR Code. Eu vou ler o QR Code aqui. Já deve ter feito isso. Lembrando, é o seu WhatsApp mesmo. Eu recomendo um WhatsApp Business. Se tiver um número aí de WhatsApp Business, melhor ainda. E aí ele tá lendo aqui no meu celular ainda, eu vou esperar. Deixa ele terminar de carregar. Aí no meu celular, ele pergunta se eu quero colocar um nome aqui. A gente coloca um nome para identificar lá no seu WhatsApp o que é essa instância. Eu vou colocar ZAPI aqui. E vou salvar. Ok. O meu WhatsApp já está funcionando, já está rodando aqui, já está conectado no ZAPI. Agora vamos testar. Ele já está conectado, já está tudo salvo aqui. E toda vez que eu receber uma mensagem, eu vou salvar aqui. É para eu ser avisado aqui dentro do meu fluxo. Beleza? Já está tudo certo, método post, já coloquei a URL. Vamos fechar. Agora eu vou pegar outro número, porque aqui na ZAPI eu posso mandar para o mesmo número, se eu quiser. Eu vou clicar aqui na ZAPI de volta. Ele tem uma opção aqui, ó, notificar as enviadas por mim também. Então, se você não tiver outro número para testar, você pode mandar mensagem para si mesmo, que vai funcionar. Mas aí fica meio... fica meio complicado. Eu vou tirar esse aqui, vou salvar. Se você só tiver um número, você pode deixar ticado. E agora, eu vou pegar um outro número de WhatsApp meu aqui para poder mandar uma mensagem. Ó, só para recapitular. Eu peguei 2 números aqui, comprei 2 números, você não quer saber meu número, né? Então, o que eu fiz? Comprei 2 números aqui pra gente fazer os testes. Um número eu coloquei nesse celular aqui, que é o número que eu li ali, eu li o código ali na ZAPI, tá bom? Então, peguei um número e li na ZAPI, esse é o número que vai receber nossas mensagens. Aí, eu peguei um segundo número e conectei nesse outro celular, que é um segundo WhatsApp que vai mandar as mensagens. Então, esse aqui tá conectado na ZAPI, é o que recebe os números, e esse aqui é algum que eu vou mandar as mensagens, tá certo? Aí, pra gente testar, a gente faz o seguinte, eu tô aqui com o meu webhook, já fiz tudo na ZAPI, tudo certo? Eu vou clicar aqui, ó, em Listen for Test Event, pra ele ficar ouvindo se alguém vai mandar mensagem. Lembrando, depois a gente coloca em produção, isso aí funciona automaticamente. Eu vou mandar uma mensagem aqui, então vamos ver, ó. Vamos ver se a mensagem vai chegar. Olá, tudo bem? Mandei a mensagem. E aí, ó, automaticamente já chegou. Chegou as informações aqui do número que mandou mensagem. Chegou aqui, ó, olá, tudo bem? Então, primeira parte cumprida com louvor. A gente já está recebendo todas as informações. O número que eu coloquei o nome também lá no WhatsApp, ó, apareceu aqui. Então, todas as informações estão funcionando. Agora, eu preciso pegar essas informações e mandar para o nosso agente de IA. A parte do webhook já está funcionando. A gente já pega uma mensagem e já está chegando aqui no nosso workflow. Agora, a gente vai procurar aqui por... Aqui, ó, IA. E a gente vai usar essa opção aqui, ó. A gente vai criar um nosso agente de IA do zero, que vai receber a mensagem e vai responder do jeito que você quiser. Para começar, vamos fechar isso aqui, porque a gente vai configurar algumas coisas. Primeiro, eu vou configurar qual que vai ser nosso agente de IA. A gente está utilizando o Grok. Eu vou pegar lá minha credencial, ó, criar uma nova credencial, e eu preciso pegar a API key do Grok. Então, eu vou lá no Grok. Ó, eu não consigo... Depois que eu criei, eu não consigo pegar mais uma API key. Eu vou criar uma nova. N8N, agente-IA, submit. Vou copiar. E aí a gente vai colar. Cadê? Aqui, ó. Então já estou com o meu agente de IA conectado. Estou utilizando o Grok. Eu, particularmente, nas minhas aplicações, eu gosto muito do ChatGPT, o 4o Mini. O 4o Mini, ele é muito barato mesmo. Você usa, quando você vê, deu $1. Eu utilizo muito com meus alunos do Dev Club, com todas as IAs que eu fiz, eu uso o 4o Mini, mas para testes, o nosso Grok aqui dá conta. Ele tem vários modelos de IA também, deixa assim por enquanto. E agora a gente vai fechar aqui, porque a gente precisa fazer mais algumas coisinhas aqui. Primeiro, eu vou adicionar memória. Memória, Rodolfo? Como assim? A inteligência artificial, a gente precisa adicionar uma memória. Pode ser um banco de dados ou pode ser uma memória básica aqui. Se a sua aplicação for crescer muito, seria ideal um banco de dados, mas nesse caso aqui, só para testes, a gente pode usar uma memória simples. Por que ele precisa de uma memória?
O seu agente vai falar com várias pessoas ao mesmo tempo. Como que ele vai saber quem é quem? Ou melhor, alguém falou, fez uma pergunta, ou falou o nome, ou falou alguma informação relevante. Conforme as mensagens vão passando, o seu agente de IA precisa ter uma memória, precisa guardar esses dados para que ele lembre das mensagens anteriores, para que ele saiba com o que ele está falando. Então a gente precisa adicionar uma memória, senão o nosso agente só vai conseguir ter os parâmetros do prompt e da mensagem atual. Então se eu mandar uma mensagem assim: oi, meu nome é Rodolfo, tudo bem? Ele vai responder: oi, Rodolfo, eu estou bem, e você? Se na mensagem de baixo eu já falo assim: você lembra do meu nome? Ele já vai falar que não lembra, porque ele não guarda as mensagens anteriores. E para ele guardar mensagens anteriores, adivinha? Precisamos adicionar uma memória. Vou clicar aqui e adicionar uma memória. Outra coisa que eu preciso fazer, além de adicionar a memória, é falar para ele como que ele linka as informações. Ou seja, como que ele vai separar dentro da memória o que é de cada usuário. Porque senão ele vai juntar todas as mensagens e aí não vai ter contexto nenhum. Por isso que eu clico aqui, ó, em definir abaixo, e eu preciso escolher algo único, que só aquele usuário tenha. Normalmente é o número. Então eu vou escolher o número, o fone, e aí para cada um dos usuários, ele vai guardar no espacinho de memória com o telefone. Então o identificador vai ser o telefone daquela pessoa. A gente vai ter sempre o contexto da conversa inteira. Ele vai guardar a conversa inteira na memória, beleza? Depois disso, podemos fechar. Agora aqui tem uma parte muito importante que a gente clica, ó, no agente de IA. Eu vou clicar aqui em também definir abaixo, porque eu preciso definir o prompt. O nosso agente de IA, ele é um agente do quê? Ele vai fazer o quê? Por quem? Quando? Onde? Do que ele vai responder dúvida? O prompt é muito importante. Por quê? Nós vamos criar um agente de IA. Só que tipo de agente? Ele é um médico? Ele é um nutricionista? Ele é alguém de suporte? Alguém de vendas? Eu tenho o DevClub, que é a maior formação de programadores do Brasil. Eu vou criar, então, um agente para minha necessidade. Eu quero que esse agente responda dúvidas de código para os meus alunos. Quando os meus alunos estiverem com uma dúvida ali, o código estiver travando, eu quero que esse agente responda essas dúvidas. Só que esse é o meu caso. Você vai pegar clientes ou você vai criar um agente para você, você vai ter que entender a sua necessidade e criar um prompt para isso. Tudo bem? Se vocês quiserem, vocês comentem aqui embaixo que eu posso criar um vídeo bem detalhado explicando como que funcionam os prompts e como que você cria um prompt matador. Eu não vou entrar muito nesse assunto nessa aula, porque senão essa aula vai ficar com umas 5 horas, que a gente já aprendeu bastante coisa. Então, para criar o meu prompt, eu vou fazer que nem a gente fez. Eu vou pedir para a própria inteligência artificial nos ajudar. Me ajude a criar um prompt para o Grok. Estou criando um agente de IA com Grok mais N8N e vai responder pelo WhatsApp. Vamos dando contexto. Esse agente de IA vai ter que ajudar meus alunos do DevClub com dúvidas de programação. Meus alunos são iniciantes. Esse agente tem que explicar de forma simples, e bem didática. Eita, acabou faltando didática, mas eu acho que ele entende. Perfeito, ele está criando aqui o prompt. Ó, você é um assistente de inteligência artificial que ajuda alunos iniciantes do DevClub a aprender programação. Sua missão é responder dúvidas de forma muito simples, didática e com exemplos práticos. Sempre que possível, use analogias. Beleza? Aí aqui vai ser a pergunta do aluno. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar esse prompt aqui que ele criou. Esse prompt tá bem pobrezinho, tá? Tá bem simples, a gente poderia pedir para ele colocar mais coisas, mas aí você vai colocando de acordo com a sua necessidade. Detalhe, eu dei pouco contexto por ChatGPT. Dê mais contexto, explique melhor sobre o seu negócio, explique melhor como que ele deve responder, se é de forma simples, se ele pode usar gíria, se ele não pode, se é uma forma mais formal ou informal. Então você tem que dar muito conteúdo para a IA para que ela responda com mais conteúdo. Eu pedi de forma simples, ela respondeu de forma simples, mas não tem problema. Vamos voltar aqui então. Eu vou colar o meu prompt e a sua pergunta aqui. Qual que é a pergunta do aluno? É a mensagem. Então eu vou pegar aqui a mensagem, ó. Olá, tudo bem? A gente arrasta para cá. Desculpa, clica aqui, ó, na setinha. Mas de qualquer jeito deu certo. Mas aqui na setinha é mais fácil.
que aí você consegue arrastar de uma forma mais simples. Clica aqui em mensagem, arrastar e já tá aqui. Perfeito. Fechei aqui. Vê se tá tudo certo. Ok. Vamos executar? Então ele vai pegar essa primeira mensagem. Olá, tudo bem? E vamos ver o que o Grok vai responder para essa mensagem. Olá, tudo bem? Estou aqui para ajudá-lo, suas dúvidas. Então o Grok respondeu da forma correta. Só que agora, essa mensagem está parando aqui no nosso fluxo, né? Ela está parando, ela precisa continuar. Eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto não, mas só para dar uma palhinha, a gente pode adicionar aqui tools, são ferramentas. Então, se você clicar aqui, além da memória, além do modelo, tem várias ferramentas que você pode adicionar. Por exemplo, a IA, eu não sei se você sabe, mas a IA não sabe fazer conta. Então, você pode adicionar aqui uma calculadora, caso ela precise fazer algum cálculo. Outra coisa, a nossa IA, ela não tem muitos contextos, então eu posso clicar aqui e adicionar ferramentas como a Wikipedia. Agora, tudo que está dentro da Wikipedia, a minha inteligência artificial vai ter acesso e assim por diante. Você vai clicando aqui em Tools e tem várias ferramentas que você pode adicionar para turbinar a sua IA. Tá? Poderia adicionar um documento, então, bem detalhado do que o meu curso fala, das informações. Quanto mais contexto eu dou para o meu agente, melhor vai ser as respostas. Aí você vai colocando de acordo com a sua necessidade. Para finalizar, a gente está recebendo da ZAPI as informações via webhook. Ok? Então, o que está acontecendo? A ZAPI manda a informação, chega aqui via webhook, chega aqui para o meu agente analisa... E a resposta está parando aqui. O que eu preciso? Enviar de volta para o ZAPI mandar a mensagem via WhatsApp. E o que a gente faz? A gente vai clicar aqui, a gente vai procurar um cara que chama HTTP Request. Por quê? O webhook serve para eu receber informações. Agora, eu, por assim dizer, tenho que acessar o webhook lá do ZAPI. Então, o ZAPI também tem um endereço que a gente vai colocar aqui. E aí, com esse endereço, a gente vai conseguir acessar a instância e enviar a mensagem. Então, agora a gente está fazendo o webhook ao contrário. E é bem legal que se você for aqui no ZAPI, documentação, tem tudo na documentação. Por exemplo, eu quero enviar uma mensagem lá para o ZAPI. Como eu faço? Eu vou aqui em mensagens, enviar texto simples. Se você olhar aqui na documentação, tem como mandar áudio, tem como mandar vídeo, enviar documento, mas no nosso caso vai ser só um texto simples. E aí a ZAPI fala, olha, para você enviar um texto simples, você tem que usar o método POST, você tem que enviar nessa URL, aí tem o token de segurança, tem várias informações. Inclusive aqui na documentação, ele fala outras informações que a gente pode, que são obrigatórias e opcionais. É obrigatório enviar o telefone e a mensagem. Já sabemos de uma informação. O telefone e a mensagem são obrigatórios. Afinal, eu vou mandar essa mensagem para quem? Vou responder para quem? A mensagem também. Vou mandar uma mensagem vazia? Porém, eu posso criar um delay na mensagem para que não seja automático. Ok? Então, tem várias coisas aqui e você vai adicionando. Para facilitar mais ainda a nossa vida, aqui no N8N, ele aceita import cur. O que é esse import cur? Basicamente, a gente vai pegar um código, pronto, colar aqui e ele já vai preencher tudo para nós. E a melhor coisa, a ZAPI já tem esse código aqui. Você vai clicar aqui, nesse hambúrguer, um hamburguinho, deixa eu ver se eu não tô na frente, e vai ter essa opção aqui, cur, cur. Eu clico aqui, ele vai ter esse código. Eu vou copiar esse código, E aí, eu vou colar aqui, import cur, que aí ele já monta tudo para nós, Eu vou importar. Então, ele já colocou o método certo, já colocou a URL, mas ainda falta preencher algumas coisas, tá? Então, vamos preencher essas coisas que a gente precisa. Primeiro, começando de cima para baixo, até a documentação fala, você vai ter que preencher com o nome, o ID da sua instância e também o token da instância. Esse send text você deixa como tá, ok? Então, vamos lá, preencher. Eu vou voltar no ZAPI. E aí você vai ver que ele tem o quê? O ID da instância e o token da instância. Então eu copio aqui, ID da instância. Toma muito cuidado agora para você não fazer errado. Você tem que tirar certinho aqui, Cuidado com as barras tem que continuar. Você só tira, Deixa eu dar um zoom aqui, Então veja como ficou. Instâncias barra o ID da instância que eu copiei, barra token. Agora sim, aqui em seu token, eu vou lá pegar meu token, que é esse token da instância. Copiei. E colo aqui, Eu deletei e colei aqui. Perfeito. Continuando,
A gente vai descendo aqui, a gente precisa colocar esse token aqui, ó. Então, esse client token, ele é diferente. Cuidado, cuidado. Lá em cima, a gente colocou o ID da instância e o token da instância. Eu preciso agora do token da minha conta. Eu vou em segurança e é esse token aqui, ó. Token de segurança da conta. Você vai clicar aqui, ó, no refresh. Vou colocar aqui sim. Ele vai dar o token, eu vou copiar. Copia, copia, copia. Já copiei o token, revisei o texto acima. Finalizar. Volto aqui e colo aqui, ó. Client token deixa como tá. E no value eu colo aqui. Lembra que lá na API, ou na documentação da API aqui, do ZAPI, ele fala que é obrigatório que eu mande o fone e a mensagem. Então, vamos pegar essas informações e enviar também. Descendo aqui, eu vou ter o fone. Então, vamos pegar o telefone da pessoa. Então, a pessoa que me enviou a mensagem, clica aqui, ó. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Ó, variáveis e contexto, então ele vai pegando tudo desde lá de trás. Por algum motivo... Ah, tá aqui, ó. Webhook, desculpa. Aqui o webhook. Clica aqui em webhook. E aí, ó, a gente procura o fone. Cadê? O fone da pessoa. A gente coloca aqui, ó, no valor, fone. Perfeito. E agora a mensagem também. A mensagem é a mensagem que a nossa IA criou. Então, eu vou aqui no agente de IA, não mais no webhook, e pego a mensagem e coloco aqui, ó. Se você não gostar desses nomes, você pode colocar um text edit no nome e trocar ali como que vai ser o nome dessas variáveis. Eu não acho necessário, mas se você quiser, você pode fazer. Ok? Vamos agora testar. Eu tô aqui com o meu celular na mão. Então, estou com o meu celular na mão. Aqui, ó. As mensagens que eu mandei estão aqui. Cadê? Vamos ver se ele foca. Aqui, beleza? Eu vou clicar em execute, ele vai executar esse passo, a gente vê se funciona e depois a gente executa o fluxo inteiro. Vamos lá, então. Ele está executando. Opa! Vamos lá que chegou a mensagem, ó. Ó, chegou a mensagem aqui. Ele fica com esse enviada como teste, mas sua mensagem é baixa. Olá, tudo bem? Eu estou pronto para ajudá-lo com suas dúvidas e tudo mais. Então, está funcionando, está funcionando. Ah! Mas vamos voltar aqui para a gente terminar. Eu vou fechar aqui. Fecha, fecha, fecha. Está funcionando, vamos testar o fluxo completo. Para testar o fluxo completo, vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou colocar ele ativo. Vou deixar ele ativo. Ele avisou que está ativo. E agora o ideal é a gente utilizar a URL de produção. Já fizemos os testes, agora eu quero a URL de produção. Eu copiei aqui essa URL de produção. Ó, já deixei ele ativo, já salvei meu fluxo. Coloco o nome aqui também, agente IA. Perfeito. Já foi salvo. Já pegou aqui o ID de produção. Então, copiei. Aí eu vou lá na minha API, vou nas minhas instâncias, vou clicar aqui na instância, e aí aqui no webhook eu troco, que agora é de produção. Não esquece de salvar. Agora sim, vamos para o nosso teste final, para ver se tudo está funcionando. Deixa eu pegar meus celulares aqui. O meu outro celular pode ficar desligado, depois que eu conectei a instância, eu não preciso de mais nada. Eu vou colocar aqui uma dúvida. Estou com dúvida sobre como eu crio uma tag de imagem no HTML. Uma tag de imagem no HTML, tá? Coloquei aqui minha dúvida. Vamos ver se tudo funciona perfeitamente. Mandei aqui minha dúvida. Vamos ver se ele responde. Ah, respondeu e foi bem rápido, ó. Imagine que você está enviando uma carta para um amigo. Você coloca o envelope com destino. Então, ele está explicando aqui bonitinho, dando um exemplo muito, muito, muito legal. E como seria uma tag de texto. E veja que, como ele obedeceu exatamente os meus comandos no prompt, ele está fazendo a mensagem de uma forma muito didática, muito, muito, muito explicadinho, certinho, onde qualquer um pode aprender. Eu usei um prompt super simples, eu usei um prompt que a gente fez bem rápido e já deu esse resultado. Agora imagine com um super prompt. Olha, agora eu gostaria de saber o que mais você quer aprender sobre automação, IA, N8N, então comenta aqui nesse vídeo. Já sabe, né? Se inscreva no canal, deixa aquele like e vejo vocês no próximo vídeo.